Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo nas áreas de rejeição, ira, ansiedade, baixa autoestima, codependência impositiva, religiosidade. Meu nome é Luzia. Nasci em São Paulo, em uma família pobre e disfuncional, sendo a caçula de 5 filhos. Aos 6 meses de idade, minha mãe começou a trabalhar fora e me deixou aos cuidados da minha irmã mais velha, que tinha 8 anos, juntamente com meus irmãos de 3, 5 e 7 anos. Minha mãe era muito seca e fria, e meu pai muito rígido. Ele não permitia que brincarmos. Tínhamos muitos afazeres, mas mesmo assim brincávamos escondido. Por ser canhota, apanhava na mão para correção. Meus pais frequentavam algumas religiões, mudando de uma para outra quando as coisas apertavam. E isso sempre me deixou confusa, achando que Deus cruel e distante. Era uma criança muito tímida e insegura. Com quase 7 anos de idade, fui para a escola. Me lembro que me senti muito triste, pois todas as crianças estavam acompanhadas de suas mães e eu estava sozinha. Neste mesmo ano, descobri que meu pai abusava sexualmente da minha irmã mais velha, o que me chocou muito, e isso me retraiu ainda mais. Tinha muita dificuldade de aprendizado e, consequentemente, repetia a primeira série. Futuramente, soube que meu pai molestava outros 2 irmãos também. Ainda neste ano, aconteceu algo que marcou toda a nossa família. Meu pai chegou apressado em casa, com a camisa respingada de sangue, e pediu que meu irmão fizesse sua mala. Eu não entendia o que acontecera, mas logo soubemos que tinha assassinado um homem, causa ainda muito duvidosa até hoje. Na época, senti muita vergonha, pois o caso foi divulgado em um programa popular de rádio. Ele ficou foragido por um tempo e depois se entregou, pois era uma pessoa muito perturbada. E foi internado no hospital psiquiatra. Após ter alta, voltou para casa e logo meus pais se separaram, quando tinha 8 anos. Senti uma mistura de medo e alívio. Medo, pois o meu pai era provedor da casa e nos dava segurança. E alívio, pois finalmente poderia brincar como uma criança comum. A regra e ordem que existia na presença do meu pai deixou de existir, dando espaço a muita desordem e conflito. Chegamos a passar fome. Cresci acreditando no que me diziam, que eu era piolenta, suja e burra. Minha aparência era de menino, pois tinha o cabelo curto e as roupas eram unissex, causando a impressão de ser um menino. Minha mãe decidiu alugar um cômodo que havia no quintal e com isso muitos estranhos começaram a frequentar a minha casa. Sofri muito assédio nessa época. Aos 13 anos, descobri que tinha 2 nódulos grandes, um em cada mama. Falei para a vizinha, pois não tinha nenhuma intimidade com minha mãe, que só trabalhava. Esta foi falar com a minha mãe, que ignorou o fato, causando em mim um sentimento de ira e abandono. Neste mesmo ano, minha irmã mais velha engravidou, e minha mãe disse que cuidaria do bebê para minha irmã trabalhar. Porém, tive que assumir o bebê em tempo integral. Após 9 meses, minha irmã engravidou novamente. Dessa vez não houve aviso prévio, simplesmente assumi mais um bebê. Aos 14 anos, era responsável por 2 bebês que não eram meus, e assim tive minha adolescência roubada. Nesse período, fiz muitos votos secretos, entre eles, que nunca se pareceria com a minha mãe e minhas irmãs, que todos saberiam que eu era feminina e que ninguém iria ditar as regras em minha vida. Aos 17 anos, decidi dar um basta e disse para minha irmã que assumisse seus filhos, pois tinha conseguido um emprego e que cuidaria da minha vida. Fui ao médico para saber sobre os nódulos, que graças a Deus eram benignos, após passar 4 anos da descoberta dos mesmos. Foi nesta época que conheci meu primeiro namorado. Tínhamos um relacionamento destrutivo que durou 2 anos. Aos 20 anos, depois de muito tempo aceitando tudo, resolvi que não aceitaria mais nada e não levaria mais desaforo para casa.
me tornando uma pessoa irada e intolerante, não aceitando nenhuma opinião, ordem ou opinião vinda de ninguém, principalmente da minha mãe. Meu pai tentou uma nova reaproximação com a família, mas não teve sucesso. Minha mãe começou a frequentar uma igreja evangélica escondida, pois tinha medo de represálias, principalmente da minha parte. Comecei um novo relacionamento que durou 3 anos, e com o término dele, fiquei muito triste e deprimida, e resolvi ir para a igreja que a minha mãe frequentava. Decidi dar um basta em tudo e mudar de vida. E aos 23 anos me converti, aceitei Jesus e fui batizada. Em 1995, aquele sobrinho que cuidei quando bebê estava com 10 anos e foi vítima de um acidente de trânsito. Não vivi o luto, afinal eu era convertida e pensava que se entristecer e chorar era sinal de fraqueza. Comecei um novo relacionamento. Ele já era convertido e após orarmos por 6 meses, namoramos 7 meses e nos casamos em 1996. 3 meses após o casamento, engravidei. E isso me causou desespero, pois não aprovava minha mãe e nem minhas irmãs como mães. E não queria ser como elas. E simplesmente a palavra maternidade me causava pavor. Decidi fazer diferente e logo Deus me consolou e me disse que estaria comigo o tempo todo. Me posicionei como esposa e mãe, cuidando e educando meu filho, não permitindo que ninguém cuidasse dele, para não repetir os erros da minha mãe e irmãs. Nesse período, a religiosidade imperava em minha vida. Meus dias e anos eram consumidos por um perfeccionismo extremo, pois, para ser aceita por Deus, não poderia errar, me entristecer ou fraquejar, porque isso não agradaria a Deus. Eu e meu esposo entramos em um ativismo, afinal, quanto mais fizéssemos, mais próximos de Deus estaríamos. Fui muito ferida e decepcionada dentro da igreja, e isso endureceu o meu coração. Passamos por muitas dificuldades financeiras, até que em 2001, Deus abriu uma porta de emprego para o meu marido, aqui em São José dos Campos. E neste mesmo ano, minha mãe faleceu. E mais um luto não foi vivido, afinal precisava me manter forte. Continuamos frequentando a igreja até 2003. E por diversas justificativas e desculpas, nos afastamos da igreja. Com isso, muitas coisas ruins aconteceram em várias áreas de nossa vida. Fiz um voto secreto, nunca mais confiaria em nenhum líder religioso, pois todos eram iguais, e transferi para Deus todas as minhas dores, e passei a culpá-lo, pois afinal, se Ele me amava, por que permitiu que eu passasse por tanto sofrimento? Em 2006, descobri que estava com mioma, o que desencadeou hemorragia, anemia, e logo descobri que tinha cálculo renal e pressão alta. Fiz aplicação de ferro, retirada dos cálculos, controle da pressão alta e cirurgia de retirada do útero. Em 2007, o casamento entrou em crise e eu constantemente pedia separação. Eu fui assim até 2010, quando descobri uma traição do meu marido, o que me deixou sem chão. Em 2011, resolvi que me vingaria e assim o traí também, causando um conflito enorme em nossa casa. Meu filho, com 14 anos na época, ficou tentando apaziguar o fogo cruzado entre eu e meu marido. Chegamos a ir a um advogado para nos separarmos, mas não tínhamos dinheiro para pagar o divórcio. Meu marido não queria separação, então ele e meu filho decidiram voltar para a igreja e não permaneceram de tanto que eu criticava e me recusava a ir com eles. Em julho de 2012, comecei a caminhar para a depressão, depois de ficar arrasada pela perda de minha irmã, que tinha 44 anos. Dessa vez, o luto invadiu a minha vida. E um dia Deus me disse: você vai fazer igual a sua mãe e sua irmã? Vai desistir de viver? Aos 20 anos, em 2013, resolvi aceitar o convite do meu esposo, após muita insistência em ir a IC São José dos Campos, no Campo Centro. Cheguei dura como uma pedra, não conseguia bater palma e nem cantar, só frequentava aos domingos.
mas cada domingo Deus me quebrava um pouco. Passei o ano de 2014 indo só no culto de domingo no Campo Centro. Então, no dia 31/12 de 2014, vim pela primeira vez na colina, o dia da virada. E nesse dia, quando sentei na cadeira aguardando a celebração, um choro incontrolável tomou conta de mim. E Deus me esmiuçou e coloquei para fora a dor que estava sentindo. Naquele momento, Deus me disse: eu a escolhi, a mais improvável da família, para que meu nome seja glorificado, e que me capacitaria a ser mãe de muitos, e que Ele me amava e me aceitava mesmo tendo ficado afastada por 12 anos. A partir daí, comecei a frequentar a colina. Em março de 2015, eu e meu filho começamos a fazer o ciclo do antigo CR, e não tive dúvida quanto ao grupo que eu iria participar. Era o da rejeição. E ali eu coloquei para fora o monstro que eu carregava há 31 anos, a dor da rejeição, mágoa, ira, ansiedade, insegurança, medo e tudo que me impedia de ser filha amada de Deus. Consegui perdoar minha mãe depois de 14 anos do seu falecimento e perder o medo de dirigir. Cada partilha, um elo da corrente era quebrado. E quando li minhas memórias, Deus tirou toda a dor que eu sentia, curou o luto não vivido e até mesmo aqueles segredos que me aprisionavam por anos e que pensei que levaria para o túmulo, como infidelidade e abortos, foram trazidos para a luz e assim tirando a chave das mãos de Satanás. Há alguns anos atrás, outros nódulos de mama surgiram e o médico me disse que eram benignos e que eu poderia decidir fazer a cirurgia ou não, já que a chance de retornarem eram grandes. No processo de cura, todos os nódulos desapareceram, pois Jesus os tirou com minhas dores. E outras áreas também foram tratadas, como ira, ansiedade, baixa autoestima, codependência impositiva e religiosidade. Aprendi a viver um dia de cada vez. E desde então, Deus restaurou tudo que estava destruído e quebrado na minha vida. Tem alcançado a vida da minha família em São Paulo, através da minha vida. Meu outro sobrinho, hoje com 31 anos, que está encarcerado há 15 anos, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e me disse que ao receber a liberdade, viria na minha igreja dar o seu testemunho. Aleluia. Há 8 anos não tinha contato com meu pai. E há 4, sem saber ao menos se ele estava vivo. Conduzida pelo Espírito Santo, enviei uma carta para o endereço que meu pai tinha me passado há 15 anos, pois precisava localizá-lo. E para a glória de Deus, tive a resposta de uma prima, dizendo que ele estava vivo, apesar dos lápis de memória, que ele se lembrava do nome de cada filho, e que vivia sozinho, tendo a ajuda de alguns vizinhos. E ficou feliz quando soube que eu o procurei. Em breve, com a graça do Pai, irei visitá-lo no estado do Paraná. Fui perdoada pelo meu Pai, que está nos céus, perdoei quem me feriu e me perdoei. E minhas vestes sujas foram trocadas por vestes de gratidão, compaixão, misericórdia e adoração. Faço parte deste ministério maravilhoso juntamente com meu marido e com meu filho, onde muitas vidas são restauradas. Eu e meu marido somos líderes de célula do Negócio Fechado. Meu filho, líder de célula do Eleve Extreme. A orfandade foi substituída pela paternidade. Hoje posso dizer, eu sou livre, porque o maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz, me resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Obrigada pelo silêncio de você.